Apocalipse, capítulo 8, do verso de número 8 até o verso de número 12. Dando continuidade às nossas exposições que temos feito neste livro, assim também como à noite daremos continuidade às exposições feitas no livro de Eclesiastes. Diz assim a palavra do nosso Senhor: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanhas em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. E aqui então ele finaliza dizendo no verso 13: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os três anjos ainda vão tocar. Vamos orar nesse instante, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos cultuar a Ti, ó Pai, de podermos prestar culto e adoração ao Teu santo nome, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor fez em nosso lugar, ó Pai. Por isso nós te pedimos nesta hora que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Tua palavra, que o Senhor nos encha de temor, ó Pai, diante de textos tão difíceis como esse, que nós possamos ter a nossa mente iluminada pelo Teu Espírito e conduzido, Senhor Deus, por Ele, que o Senhor fale ao nosso coração e também nos faça tremer diante, ó Deus, dos nossos pecados, ó Pai, por causa dos nossos pecados. Por isso rogamos ao Senhor a Tua graça e a Tua misericórdia nesse instante, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, desde que o mundo é mundo, acontecem tragédias naturais. Desde o primeiro século da era cristã, ou desde a queda do homem, podemos ser assim, muitos desastres naturais são acontecimentos que marcam o cotidiano das pessoas. Se você procurar na internet, fazer uma pesquisa na inteligência artificial, eles vão ali elencar vários acontecimentos que ao longo da história da humanidade marcaram, desastres que aconteceram e ceifaram muitas vidas. Por exemplo, no ano 79 depois de Cristo, a erupção do Monte Vesúvio na Itália, ele destroçou, acabou com as cidades de Pompeia e Herculano, a ponto de deixar pessoas enterradas debaixo de cinzas, e até os dias de hoje arqueólogos encontram pessoas assim. Quem não se lembra, quem os nascidos aí depois de 2004, daquele tsunami que aconteceu no Oceano Índico, que atingiu 230 mil pessoas, afetou 230 mil pessoas. Inundações, irmãos, chuvas, tempestades, como aquelas que nós vemos ali em Ribeirão Preto no dia de sexta-feira, ou então muito mais perigosa, como o que aconteceu na China em 1931, que causou a morte, meus irmãos, de 2 a 4 milhões de indivíduos. Queda de meteorito. Às vezes a gente pensa que é algo apenas ficcional, que acontece esporadicamente, mas o céu, ele também faz cair estrelas cadentes, meteoros. É claro que não com um impacto tão grande, como nós vimos em alguns outros acontecimentos, mas acontecem também e afetam a vida de pessoas. Por exemplo, no ano de 2013, na Rússia, um meteorito caiu ali e causou uma onda de choque tão grande que afetou milhares de edifícios e cerca de 1.500 pessoas por causa dos estilhaços dos vidros.
E além de tudo, ciclones que vêm acontecendo, fenômenos naturais que são marcantes ao longo de toda a nossa vida. E às vezes a gente olha para esses fenômenos, a gente olha para essas tragédias, a gente vê essas coisas acontecendo e a gente pergunta: por que Deus manda esse tipo de coisa? Por que essas coisas acontecem conosco? Por que nós estamos sujeitos a esse tipo de situações? E é claro que isso levanta muitas vezes até questões existenciais. Muitas pessoas chegam a duvidar da existência de um Deus por causa de tamanhas tragédias que acontecem no universo, dizendo: se Deus existisse de verdade, se Ele fosse um Deus bom como os cristãos pregam, Ele não permitiria que tais coisas acontecessem. No entanto, meus irmãos, desde que o mundo é mundo, essas tragédias, esses desastres naturais acontecem regularmente na vida das pessoas. Primeiramente como um sinal do pecado, como um sinal da maldade dos homens, como um sinal do impacto que até mesmo os homens, a maneira como os homens lidam com a natureza, certo? Mas sobretudo, ele também são desastres nos quais Deus chama as pessoas a viverem para Ele, a voltarem-se para Ele. É uma oportunidade que Deus traz para que os ímpios, aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, de verdadeiramente voltarem-se a arrependimento, reconhecendo que existe um Deus que criou todas as coisas e que lhes dá a oportunidade de buscá-lo nesse instante. E é sobre isso que este texto do Apocalipse nos fala. Ele fala aqui de alguns sinais que o apóstolo João, ele viu, certo? Caindo sobre toda a terra, afetando sobre todo o cosmos da terra, e que são sinais, meus irmãos, que vão indicar a bondade de Deus e assim também o seu juízo para com aqueles que se desviam da palavra, para com aqueles que não reconhecem o Senhor, mas que permanecem na incredulidade. No entanto, antes de nós entrarmos, meus irmãos, de fato, neste texto, eu preciso trazer aqui algumas informações preliminares aos irmãos. Porque todas as vezes que nós nos deparamos com o texto do Apocalipse, nós já assimilamos uma visão a respeito dele, que diz respeito a coisas do futuro, a coisas que vão acontecer lá depois da grande tribulação, ou quando o anticristo aparecer. Não se trata de coisas que aconteceram no passado, ou coisas que estão acontecendo no nosso presente, mas a nossa visão primordial, muitas vezes do Apocalipse, é de coisas futuras, de coisas que vão acontecer lá no último dia. No entanto, meus irmãos, o apóstolo João, ele escreveu este texto para as pessoas que viviam no primeiro século, no final do primeiro século, que estavam de fato sendo perseguidas por um imperador chamado Dominiciano, que tinha estabelecido ali uma adoração a ele mesmo, colocando estátuas e levantando templos ao redor de Roma, ou então em todas as cidades romanas, e exigindo adoração de todas as pessoas. E os cristãos, como eles se recusavam a se dobrar diante das estátuas de Dominiciano, ou então de prestar culto a qualquer outro deus romano ou grego, eles então eram perseguidos, e muitos deles foram mortos por causa dessas questões. Então, quando nós pensamos no texto do Apocalipse, a primeira chave que nós precisamos ter para entender a mensagem do texto é o quê? O que João queria passar para todas as pessoas que estavam vivendo juntamente dele naquela época. Nós não podemos extrapolar o texto do seu contexto. Nós não podemos retirar o texto aqui como se ele estivesse dizendo coisas que não afetavam a vida comum das pessoas, e apenas jogar esse texto por um acontecimento lá 2000 e não sei quantos anos à frente. Essa não é de fato o propósito de João. Nós sabemos que o propósito do Apocalipse é encorajar os irmãos, especialmente aqueles que estão vivendo, sendo perseguidos naquele contexto de grande perseguição, de grande afronta contra a igreja. Por isso, então, nós vemos aqui nos capítulos de 1 a 3, a revelação de Jesus Cristo.
Jesus Cristo, depois aí de 30 anos, 40 anos, 30 anos precisamente, que ele havia sido morto e ressuscitado, ele aparece a João, com os olhos de fogo, com os cabelos brancos como a neve, andando por entre os castiçais de ouro, e entrega a mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor, que corresponde às igrejas cristãs de toda aquela época, e também de todos os tempos. João vê Jesus ali trazendo uma revelação, e aquilo e a mensagem desta parte nos diz o seguinte: que Cristo governa a sua igreja, e exerce disciplina, e chama o seu povo ao arrependimento. Ele está confrontando os pecados da igreja, ele está chamando a igreja a permanecer fiel a ele. E nos capítulos 4 a 6, João vê a revelação do trono de Deus, o Cordeiro de Deus recebendo ali a autoridade para desatar os 7 selos, o Cordeiro que é entronizado nos céus, ali naquele templo celestial, como nós falamos nas nossas pregações. E aqui o Cordeiro, Jesus, ele quebra os 7 selos que estavam ali segurando, lacrando aquele livro da profecia que ele vê. E aqui então nós vemos Jesus exercendo a sua autoridade sobre a história. O livro significa ali a história de toda a humanidade, e é ele quem rege os flagelos e os acontecimentos vindos dos 7 selos, dos 4 cavaleiros, dos outros 3 selos ali. É Jesus quem está conduzindo toda a história, e até mesmo os piores acontecimentos, as piores tragédias estão sob o domínio e o controle dele. E agora, numa nova fase de revelação, nós temos aqui no capítulo 7 até o versículo 9, o qual João vê ali os selados, o povo selado de Deus, aquela grande multidão de vestes brancas, que representa, meus irmãos, a igreja tanto do Antigo Testamento quanto a igreja do Novo Testamento. Não se trata de judeus especiais, de pessoas que vão conhecer a Deus no futuro e vão pregar o evangelho no mundo, mas se trata ali de um símbolo de toda a igreja de Deus, de toda a história da igreja, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, certo? João vê tem esta visão maravilhosa, e aqui então ele vê Deus agindo com juízo contra os ímpios. Se nas 2 primeiras revelações aqui, nós vemos Cristo trabalhando com a igreja, mostrando para a igreja que Ele quem é o Senhor da história, Ele é Senhor da igreja, Ele é Senhor da história. Agora nós vemos Deus e o seu Filho trazendo juízo sobre todos aqueles que estão perseguindo, que são iníquos, que são de fato incrédulos, que desprezam o Senhor Deus em toda a sua palavra. Então, quando nós estamos falando das 7 trombetas do Apocalipse, nós estamos tratando desses juízos que Deus traz sobre o mundo por causa da sua idolatria, por causa da dureza do seu coração, e é a maneira que Ele tem de chamar essas pessoas ao arrependimento. Então o pastor Edinaldo, na semana passada, ele já falou ali, trouxe todo esse contexto, e também trouxe ali a respeito da primeira trombeta. E o propósito, meus irmãos, de tudo isso é que Deus quer confrontar a idolatria do mundo e chamar as pessoas ao arrependimento por meio das catástrofes ali que João vislumbrou nas 4 primeiras trombetas, tá? Então o objetivo de Deus com o envio dessas pragas é que os homens se convertam da idolatria, que elas estão designadas para levar os homens ao arrependimento antes que seja tarde demais. Esses acontecimentos que marcam as trombetas são acontecimentos, são juízos que Deus traz sobre a humanidade para chamar as pessoas ao arrependimento, para dar a elas, para mostrar a elas o quanto elas estão perdidas e o quanto elas necessitam de um Deus que as salve. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso então. Então a mensagem que nós queremos trazer aos irmãos com este sermão é: Deus confronta a idolatria do mundo e o chama ao arrependimento por meio das catástrofes naturais. Por que Deus permite tantas coisas?
E talvez uma das respostas que nós encontramos para o tanto de desastres naturais que acontecem no nosso mundo está de fato nessas trombetas do Apocalipse. Então, de que maneira João expressa isso? Por meio de 4 cataclismas. Então nós vamos ver aqui 4 situações, 4 desastres que João ele aponta, certo? Mas esses desastres não devem ser entendidos como literais, tá? São desastres que apontam para uma simbologia maior. Tudo aquilo que nós estamos vendo está ancorado no Antigo Testamento e faz link com outros textos do Novo Testamento. Então, quando nós olhamos para essas catástrofes, a nossa tendência é pensar: vai cair lá no final do mundo um meteoro na Terra, depois vai cair um cometa, depois o Sol vai explodir. Então a gente já faz essa leitura, vamos dizer assim, tendo conhecimento de astronomia que nós temos, o avanço da ciência com as suas catarses ali que elas, nos apresentam. Então nós muitas vezes tendemos a olhar para isso como acontecimentos que vão ocorrer no futuro. Mas são acontecimentos que podem ter acontecido já no passado, como por exemplo a erupção do Monte Vesúvio. Como eu disse para os irmãos, acontecimentos de meteoritos caindo, estrelas cadentes não são incomuns e não eram incomuns naquele tempo. Escurecimento do dia, houve eventos ali que muitas pessoas puderam dizer: João estava pensando nisso quando ele recebeu essas visões do Senhor. Certo? Então nós não podemos ser tão apressados, meus irmãos, em dizer tudo isso vai acontecer lá no futuro. Não sei se vocês se lembram, mas na década de 90, Hollywood produziu 2 filmes. O primeiro deles é Impacto Profundo. Não sei quem assistiu esse filme. Que conta lá a história de um cometa que se dividiu em 2. Um caiu no mar e outro ia cair na terra. E eles conseguem quebrar, falando ali da autonomia do homem de conseguir parar o apocalipse, certo? O outro filme é Armagedon, que trata de um asteroide, de um meteoro que está vindo sobre a Terra. A mesma história, só que colocando ali o homem como o herói. Nós vamos conseguir parar a natureza, esses fenômenos, senão a Terra ia ficar devastada. E às vezes quando nós olhamos para esse texto, a nossa imaginação salta para esse tipo de coisa. Mas não é bem assim que o texto está nos trabalhando. Lembremos-nos, qual é a mensagem do texto para as pessoas da igreja da época? E qual é a mensagem do texto para nós? Então, é sobre isso que nós queremos falar. Aqui Deus está confrontando a idolatria do mundo e chamando o mundo ao arrependimento por meio desses acontecimentos naturais. Então vamos ver cada um deles, partindo aqui da 2ª trombeta, uma vez que na semana passada já foi pregado sobre a 1ª trombeta. Então, a 2ª trombeta, meus irmãos, ela destaca aqui um acontecimento, uma tragédia, uma destruição marítima. Olha nos versículos de número 8 e 9. O 2º anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. 1/3 parte do mar se transformou em sangue, e morreu a 1/3 parte das criaturas do mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Então a 1ª trombeta, ela mostra um juízo de Deus, granizo e fogo caindo sobre a terra, certo? A 2ª trombeta, ela mostra aqui uma destruição acontecendo no mar. A 3ª trombeta mostra uma destruição afetando as águas potáveis do mundo. E uma 4ª trombeta mostra o obscurecimento do dia, por meio ali de alguns cataclismas nas estrelas, com o sol e a lua ali, com esses astros, certo? Deus usando essas coisas da natureza para trazer o quê? Juízo sobre os iníquos, sobre as pessoas incrédulas. Nós temos de entender que essas trombetas, elas fazem um link muito forte com o quê? Com as 10 pragas do Egito. Tanto as trombetas, quanto as taças que nós vamos ver posteriormente, elas estão ligadas dentro desse contexto. Vocês sabem por que Deus mandou todos aqueles cataclismas no Egito? Para quê? Para desafiar a autoridade de Faraó,
para quebrantar o coração de Faraó que estava endurecido, para de fato confrontar a idolatria dos egípcios, aqueles deuses que eles veneravam. Tanto que cada uma das pragas do Egito, ela tinha a representação de confrontando especificamente um deus do panteão egípcio. A mesma coisa, o mesmo pano de fundo é colocado aqui, meus irmãos. Deus está confrontando a idolatria do mundo, a incredulidade do mundo por meio desses acontecimentos. Então, se na primeira trombeta nós vemos Deus ali trazendo juízo sobre a parte seca, a terra, afetando as vegetações e as árvores, a segunda trombeta, ela faz um paralelo com a primeira praga do Egito, quando Deus, por meio de Moisés, transforma as águas em sangue, as águas do rio Nilo em sangue. Então aqui ele mostra a destruição das águas oceânicas que atinge a vida marinha e as embarcações. E como que isso acontece? Ele fala ali que um tipo de montanha em chamas é atirada ao mar, certo? Nós não podemos literalmente entender que é uma montanha, tá? Aqui ele está falando como que uma montanha, certo? E ali, realmente, nós podemos ter um entendimento de um meteorito, de um asteroide que pode ter sido jogado ali na visão de João, certo? E esses montes ali, certo, representavam muitas coisas diante do contexto do Antigo Testamento. Por exemplo, Jeremias 25, no capítulo 51, do versículo 25, ele se refere à Babilônia na época como uma montanha, certo, que haveria de ser destruída. Ele diz assim: estenderei a mão contra você e farei com que role do alto das rochas e se transforme num monte queimado. Então os montes, eles podem ter tanto uma simbologia ali levada a uma nação de autoridade, certo? Como também alguns pensam que até um anjo ou um ser espiritual. E muito no Apocalipse, a Babilônia significa o quê? A própria cidade de Roma, o próprio sistema político, a idolatria, idólatra, caído de Roma. Então ele pode, afetar, vamos dizer assim, utilizando essa imagem para mostrar que Deus está fazendo a Roma cair, por exemplo. Alguns estudiosos pensam que esse texto ele diz respeito à queda de Roma, certo? Ou então, para mostrar de fato que é Deus quem tem o domínio sobre todos os reinos da terra. E ela cai sobre o mar, ali dando a ideia de que o mar pode ser o lugar onde as nações pagãs, os idólatras, eles estão reunidos em rebeldia contra Deus, e toda essa simbologia. Então aqui a ideia, meus irmãos, é que João vê um meteorito, ou uma montanha em chamas, caindo sobre a terra, sobre o mar, e acabando com toda a terça parte da vida marinha, o que faz com que essas águas sejam transformadas em sangue, certo? E também destruindo as embarcações, que para dentro do contexto da cidade de Roma, era muito importante. Roma, ela tinha a sua economia e o seu comércio toda baseada nas embarcações, baseada ali nos barcos que iam e vinham, levavam e traziam produtos. Então aquilo afetava de alguma maneira a vida das pessoas economicamente, além de fato, fazer com que os peixes morressem. Enfim, toda essa tragédia acontece ali no mar, para mostrar o quê? Que Deus tem domínio sobre todas as águas do mar. Que tudo que acontece da mão de Deus afeta a vida das pessoas. Um comentarista chamado Grant Osborne diz o seguinte: as vias marítimas eram chamadas de sangue vital de Roma, pois quase todo o comércio e alimentos vinham de navios. Portanto, isto é ainda mais desastroso que a primeira praga. A civilização teria fim devido a um evento tão terrível. Ainda assim, meus irmãos, convém dizer que esta devastação não é total, é parcial, porque diz aqui que ele atinge 1/3 da vida marítima. E esse 1/3 ele se repete em todas as trombetas para mostrar o quê? Que esse não é um juízo total, mas parcial.
que é Deus demonstrando a sua longanimidade para com aqueles que não o temem, para aqueles que viraram as costas para Ele, dando oportunidades ao arrependimento e ainda sustentando a vida apesar de todas essas tragédias. Então, as catástrofes que Deus faz vir sobre o mar, elas são sinais de juízo para confrontar a idolatria. Deus está usando aqui esta visão de João, de alguma coisa caindo no mar e afetando drasticamente, para mostrar que tudo aquilo que acontece é dirigido pelo próprio Deus, e Ele faz com o propósito de realmente chamar as pessoas ao arrependimento, de mostrar a elas o quanto elas estão idólatras, o quanto elas estão incrédulas, certo? Em segundo lugar, nós vemos o juízo da terceira trombeta, que é a contaminação das águas potáveis. Diz o seguinte o texto: o terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa das águas, porque se tornaram amargas. E aqui então nós vemos na terceira trombeta algo semelhante. Depois de João ver esta montanha em chamas sendo atirada à terra, ele vê uma estrela, certo, flamejante, uma grande estrela queimando como uma tocha, caindo sobre as águas potáveis, e transformando todas as águas potáveis em águas amargas. E aqui ele nos dá algumas informações interessantes, meus irmãos, porque aqui se trata também de uma estrela talvez uma estrela cadente, que flamejada entra na atmosfera e pega fogo e afeta algum lugar onde ela cai, por exemplo. Só que ele vê aqui, uma estrela muito maior, que comumente também no Antigo Testamento pode se referir a uma nação pagã, como a um ser angélico, por exemplo, certo? Em Isaías 14, do verso 12 e 15, nos diz o seguinte: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações, e você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo abismo. Algumas pessoas tendem a entender que este texto é uma referência a Satanás, a queda de Lúcifer, certo? No entanto, meus irmãos, ali em Isaías, ele estava se tratando de um rei iníquo, um rei, se eu não me engano, da Síria, que ele tinha se exaltado, e aqui então ele usa essa linguagem de estrela para se referir a uma personalidade, a uma nação que se voltava contra Deus, e Deus o faz cair, ele achando que ele é alguma coisa, porém ele não é nada. Então a simbologia dessa estrela que cai aqui na terceira trombeta, pode ter link também com isso. Pode ser Deus movendo nações, movendo impérios, mostrando, dizendo assim: olha, vocês acham que vocês têm o poder de fazer o que vocês quiserem, mas vocês estão de fato nas minhas mãos, vocês respondem aos meus comandos, vocês são vasos de desonra que eu utilizo para poder tratar com as pessoas, como ele fez com a Síria, como ele usou a Babilônia para tratar o povo de Deus, certo? E é interessante que o nome dessa estrela é absinto, certo? E o que é o absinto? Tratava-se de uma erva amarga, utilizada pelos judeus de forma muito comum, nas suas tratativas medicinais, e no Antigo Testamento ela sempre simbolizava juízo e sofrimento. Em Jeremias, por exemplo, no capítulo 9, Deus diz que vai alimentar o povo com absinto e daria água envenenada para eles tomarem. Por conta do quê? Da idolatria, por conta da rebelião do povo de Israel. É claro que isso não foi de forma literal, era uma forma simbólica de dizer que Deus traria sofrimento por causa dos pecados, por causa da idolatria que eles faziam.
No capítulo 23 de Jeremias, a mesma coisa. O Senhor disse: portanto, diz o Senhor dos exércitos a respeito dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei de beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Ou seja, a palavra absinto, ela nos refere a sofrimento, a amargor. Aqui, meus irmãos, é o contrário daquele milagre que Deus fez por meio de Moisés, quando o povo estava passando sobre um vale, por um determinado lugar, e as águas eram amargas, eles não conseguiam beber. Deus falou a Moisés para cortar uma árvore e jogar sobre aquelas águas, e aquelas águas se transformaram em doces. E aqui é o contrário. Deus mostrando que Ele tornaria a água amarga, Ele traria dor, juízo, sofrimento por causa da idolatria das pessoas. E aqui essa é o mesmo símbolo que nós vemos para a terceira trombeta. As águas se transformando amargas, e água pode ter o significado de vida, de vida aqui, de plenitude. Deus tornando a vida das pessoas incrédulas amargas, chamando-as, permitindo que determinados sofrimentos venham sobre elas para chamá-las ao arrependimento. E por fim, no versículo 12, temos a quarta trombeta, que é o ofuscamento do brilho dos corpos celestes. Diz o seguinte: o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. E aqui nós vemos, meus irmãos, um paralelo com a nona praga do Egito, quando Deus envia escuridão total sobre o Egito. A mesma coisa aqui, Deus afeta os luminares, o sol, a lua, fazendo com que eles não resplandecessem a sua luz sobre nós, de modo que nós fiquemos entregues a uma escuridão por um determinado tempo, por uma grande parte do tempo. E não se trata aqui de um eclipse solar, um eclipse lunar que dura poucos minutos, mas algo muito mais denso, uma escuridão muito mais densa, que é o sinal de que um juízo maior estava por vir. Depois da nona praga, certo? Que é essa praga da escuridão que aconteceu no Egito, veio a 10ª e pior praga, que foi a morte dos primogênitos. É aqui mesmo que antecedendo para aquelas 3 outras trombetas que vão ser tocadas. Aqueles ais que nós vimos uma águia aqui falando: ai, porque vocês acham que o negócio está ruim, o negócio vai ficar pior. Então aqui, Deus mostrando o juízo que Ele traz sobre as pessoas. E quando nós falamos de escuridão, ela tem um significado apocalíptico muito grande. Por exemplo, na criação ela caracterizou o caos do mundo, quando a terra estava escura, sem forma e vazia. Em toda a escritura ela representa o mundo do mal. Nós vemos que Satanás, o mal, os seus anjos estão voltados ali para a escuridão. A escuridão não é apenas central na nona praga, mas também no famoso episódio do sol parado lá de Josué. O mundo se escureceu. Em Joel, no capítulo 2, ele descreve o dia de Yahvé, o dia da volta do Senhor, como um dia de trevas e escuridão. As trevas estão como castigo divino, aparece com frequência, até mesmo em livros apócrifos. Jesus descreve a punição eterna não apenas como o inferno, ou guina na língua grega, mas como a escuridão, onde haverá pranto e ranger de dentes. Jesus trata dos fenômenos cósmicos em sua segunda vinda, como o sol escurecendo, a lua não dando a sua luz. A escuridão aqui prepara o julgamento da quinta taça, quando o reino da besta for escurecido e os seus seguidores morderem a sua língua de agonia. Ou seja, o que ele está nos dizendo aqui, meus irmãos, é um juízo terrível vindo sobre as pessoas. Então, antes de interpretar isso como acontecimentos literais que vão ocorrer no futuro, ou lá nos últimos dias, eles já marcam aqui o juízo de Deus sobre a vida das pessoas.
Deus está mandando juízos para mostrar o tamanho da idolatria e da incredulidade das pessoas, assim como aconteceu com Faraó. Faraó, ele ficou com o coração endurecido por tanto tempo, não permitindo o povo partir. Apenas com a 10ª praga, ele ainda, vamos dizer assim, amoleceu mais ou menos o coração, porque ele morreu na dureza do coração dele. Então, a 4ª trombeta é um emblema da separação espiritual de Deus por parte dos incrédulos endurecidos. A escuridão é simbólica e se refere a todos os acontecimentos divinamente ordenados, cujo propósito é lembrar os perseguidores idólatras da igreja e aqueles de dentro da igreja que se alinham com a cultura idólatra, que a sua idolatria é vã, e que eles estão separados do Deus vivo e que estão vivenciando uma forma inicial de juízo. Então esses cataclismas que nós vemos aqui, João, aponta para tudo aquilo que tem acontecido no mundo: terremotos, fome, contaminação de águas, desastres, guerras. Jesus disse que isso tudo seriam sinais que antecedem o tempo do fim. Sinais de juízo, de um Deus santo sobre uma humanidade pecadora e idólatra. E aqui, meus irmãos, isso nos faz pensar, e eu passo aqui as aplicações para nós finalizarmos esse sermão. A primeira delas é que há um significado teológico nos desastres naturais. São expressões da graça e da misericórdia de Deus. Quando nós olhamos para tudo isso que acontece no mundo, não é apenas um efeito do El Niño, não é apenas uma frente fria muito forte. Existe um significado teológico. É Deus mostrando às pessoas: voltem-se, olhem para o meu filho. É claro que não é uma maneira sem palavras de dizer que Deus está chamando ao arrependimento, dando ainda a oportunidade de um mundo incrédulo, de um mundo idólatra, voltar-se para Deus. Por isso nós temos de tratar isso com muita paciência, com muito consolo, como nós vamos falar. Um comentarista diz o seguinte: esses sinais da natureza, portanto, são expressões da graça e misericórdia divina, pelos quais Deus mostra a vinda do dia do Senhor. Todos esses sinais antecedem a vinda do dia do Senhor, preparam as pessoas para dizer: haverá um grande dia em que Deus voltará e entrará em juízo pleno com a terra. Hoje é tudo muito parcial, é uma terça parte. Apenas aqui a linguagem da terça parte é o que? Não é algo que abrange toda a terra, todo mundo, a ponto do mundo destruir. Mas Deus está enviando esses sinais para anteceder o dia da vinda do Senhor. Tanto os crentes quanto os ímpios ouvem o som das trombetas. Os crentes, guiados pelo seu conhecimento das Escrituras, reconhecem esses sinais. Quando nós vemos tais coisas acontecerem, o que nós fazemos? Nós oramos, nós nos submetemos a Deus, nós pedimos perdão e pedimos para que o Senhor preserve o seu povo, preserve a sua igreja. E os incrédulos, o que acontece com eles? Se os adversários de Deus ignoram esses sinais da natureza, enfrentarão trevas eternas a serem cortados para sempre da fonte de luz, a saber que é Deus. Estes sinais são para nós, muitas vezes, provações, que nos levam a servir o próximo, a amar o próximo, a agir em favor deles. Mas muitas vezes pelos incrédulos é sinal o quê? De condenação. Eles podem, se achar livre para ignorar as admoestações e zombar das advertências sobre o dia do Senhor, porém sofrerão as consequências. É aqui Deus dando oportunidade, irmãos. Por isso, em segundo lugar, eu destaco: arrependa-se da sua incredulidade e idolatria. Irmãos, o quanto existe de incredulidade no nosso coração. Mesmo para com o povo de Deus, nós muitas vezes estamos com o coração carregado de ídolos. Quando nós falamos de idolatria nos nossos dias, nós não estamos falando de ídolos criados de madeira, de prata, ou então de entidades que nós adoramos, muitas vezes de ídolos imateriais. Amamos o poder, amamos a satisfação sexual, amamos o dinheiro,
amamos tantas coisas que nós colocamos como aqueles que definem a nossa identidade, a nossa vida, e olhar para todas essas coisas é um chamado para nós nos arrependermos. Se você é cristão, peça ao Senhor que dia após dia lhe dê o verdadeiro e genuíno arrependimento. Se você não é cristão, o meu apelo, eu posso dizer essa palavra, é que você olhe para Cristo, que você olhe para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque nele nós ainda encontramos graça e misericórdia de Deus. E em terceiro lugar, como que nós lidamos com isso? Nós vamos chegar falando na cara das pessoas, esse é o juízo de Deus. Não, irmãos, anuncie a Cristo, console aqueles que estão sofrendo, haja em favor daqueles que são vítimas dessas coisas. Todos nós estamos sujeitos a isso. Como cristãos, nós também passamos por essas tragédias, muitas vezes experimentamos essa realidade, porém nós temos a certeza de que nós estamos seguros nas mãos do Senhor Jesus, que tem um controle sobre todas essas coisas. Por fim, eu concluo dizendo, eu quero trazer aqui uma ilustração de uma das palestras do C.S. Lewis. Quando o mundo estava mergulhado ali no período da Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis foi convidado para dar uma série de palestras ali na rádio BBC na Inglaterra, para tentar confortar o coração daqueles que estavam atemorizados pelos horrores da guerra. E uma das frases que saiu desses encontros, ou então dessas palestras que C.S. Lewis nos trouxe, é a seguinte frase: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas horas de sofrimento. Esse é um megafone para despertar o mundo surdo. Tanto que saiu a grande lema dessa frase: o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. E quando nós olhamos de fato para essas trombetas que Deus está tocando, é Deus falando: volte-se para mim, volte-se para o Filho, busque o sentido da sua vida, não em si mesmo, não nos seus deuses e na sua vã idolatria, mas em Cristo que nos salva dos nossos pecados, naquele que deu e entregou a sua vida. Então, meus irmãos, ao ouvirmos o tocar, o soar dessas trombetas, e elas estão tocando, que nós de fato nos submetamos ao Senhor. Oremos para que aqueles que estão presos em trevas, que estão com a sua mente obscurecida pela incredulidade, pela idolatria, se voltem a Deus, se voltem a Cristo verdadeiramente. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse instante e vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, sabendo, ó Deus, que Tu és um Deus que traz tamanha graça, misericórdia, amor por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Mas é um Deus que também demonstra a Tua ira, ó Deus querido dos céus, para conosco, por causa do nosso pecado, por causa da incredulidade do mundo, por causa da idolatria presente no mundo. Ó Deus, ao olharmos para o mundo, nós podemos ver tantas coisas boas, tantos sinais da Tua graça, da Tua bondade sobre elas, mas nós vemos tantas coisas ruins, Senhor. Quanto as pessoas estão endurecidas e distantes de Ti, o quanto elas, Senhor, tentam de todo jeito se sacudir, se tirar das algemas do Senhor, ó Deus, procurar liberdade do Senhor, ó Deus, porém o que elas encontram cada vez mais é ilusão e falta de sentido. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia do seu povo, daqueles que muitas vezes encontram-se em estado de incredulidade, ó Deus, e dureza do coração dentro da Tua própria igreja. Ó Deus, que eles vejam, ó Deus, ao ver esses sinais tão terríveis que acontecem ao longo do mundo, da história do universo, que eles possam ver, ó Deus querido, a mão do Senhor, que o Senhor os desperte,
Que o Senhor use esse megafone para chamar o mundo que está surdo, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, para que possamos também, ó Deus, anunciar o Teu amor, o Teu Evangelho, as boas novas, em meio a todas essas situações. E como portadores das boas novas, possamos falar de Ti, Senhor, do grande amor do Senhor, Pai. Entendendo que é o Senhor quem controla todas essas coisas. Por isso rogamos ao Senhor a Tua misericórdia, que ao vermos essas coisas acontecendo, os noticiários na TV, o nosso coração se constrange, ó Deus, e também chore diante disso, do Senhor, pedindo a Tua misericórdia, por meio de Jesus Cristo. Assim, Senhor, consola o coração daqueles que estão passando por tragédias semelhantes, por sofrimentos. Abençoa o Teu povo que também é afetado por isso, mas que eles entendam isso como provação da sua fé, Senhor, de modo que eles vivam o Senhor Jesus de fato, para poder confiar no Senhor, depositando toda a sua esperança e confiança no Senhor Jesus. Assim nós oramos, ó Deus, rogando ao Senhor a Tua graça e a Tua misericórdia. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Cristo, espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.